Estela Balardi. Bom dia a todos e todas, colegas vereadoras, colegas vereadores, mesa diretora. Vereador Sandro Fantinel, muito obrigado pelo agradecimento ao meu retorno. Fico muito feliz de estar nessa casa, mas entristecida de nós estarmos debatendo um assunto tão sério, com tanta desinformação e com tanta fala que demonstra a importância e a necessidade dessa lei. Eu quero pegar o gancho da vereadora Rose e começar explicando o que é o significado dessa palavra. Essa palavra ela vem do grego, o misos, que é o ódio, e gene, que é mulher. Então, é o ódio às mulheres. É um ódio sistemático. É um ódio que tem diversas ações e crenças relacionadas ao fato de entender e acreditar que nós, mulheres, somos o segundo sexo. Que nós, mulheres, de alguma forma, somos inferiores aos homens biologicamente. E eu acho que aqui dentro dessa casa, todos nós temos condições de entender que uma mulher e um homem são iguais. Não só perante a lei, mas são iguais perante as suas capacidades. E eu acho que isso é um ponto importantíssimo sobre a misoginia, que é fazer nós mulheres termos esse entendimento de que nós somos o segundo sexo, sendo que a gente precisa combater isso fortemente na nossa sociedade. Esse sistema, o sistema chamado de patriarcado, que é essa dominação dos homens na nossa sociedade, ele tem 2.500 anos. Ou seja, ele não é natural. A gente não existiu enquanto sociedade e automaticamente o patriarcado existiu. A gente construiu isso socialmente. Então, significa que através das nossas crenças e daquilo que a gente aprende, ensina e replica, a gente consegue sim mudar as nossas estruturas sociais. Então, a partir do momento que a gente tem uma estrutura social que condiciona nós mulheres a sermos o sexo inferior, a gente pode inverter a lógica. Pode inverter esse discurso de ódio. E pode pensar que nós mulheres e os homens são iguais. E construir essa sociedade. Uma sociedade igualitária, defendida pelo feminismo. E muito bem traga pela vereadora Rose, quando trata da diferença do feminismo, que é as mulheres se sentirem superiores aos homens, como muitos homens já se sentem acerca das mulheres, e o feminismo, que é sobre igualdade de gênero. A misoginia, ela traz consigo coisas reais. A gente tem cerca de 3 assassinatos de mulheres por dia no nosso país. 64% da violência contra toda mulher acontece dentro de casa. Então, não é um local seguro para nós, nem os nossos lares. Porque ali dentro a gente sofre mais da metade das violências que são acometidas sobre os nossos corpos. É inseguro para nós pegarmos o transporte público. É inseguro para nós estarmos nos espaços públicos. Mas é mais inseguro ainda estarmos dentro de casa. E eu acho que quando a gente faz esse debate, a gente consegue ver através desses dados que o ódio às mulheres, que essa aversão às mulheres, ela tem um resultado prático. E esse resultado está nos matando, está tirando as nossas vidas todos os dias. A gente tem que olhar a misoginia também como uma questão de fator econômico. Porque quem que trabalha de graça dentro de casa? O problema não é ser dona de casa, trabalhar em casa. O problema é esse trabalho não ser remunerado. O trabalho do cuidado não é remunerado na nossa sociedade. E quem que cumpre esse papel? Historicamente, tendo a mesma escolaridade, a mesma formação, ocupando o mesmo cargo de trabalho, quem que ganha menos? Ainda somos nós mulheres. Então, são coisas importantes da gente ver para fazer esse debate, para não fazer um debate baseado na desinformação, porque somos aqui agentes públicos e temos que ter a certeza daquilo que nós estamos falando e sempre contar com a verdade nas nossas falas para que a gente auxilie a população e não desinforme e cause ainda mais confusão, ainda mais ódio.
Então, isso criminaliza o ódio. Não criminaliza opinião, não criminaliza expressão, não criminaliza elogio, não criminaliza conversa, criminaliza o ódio contra as mulheres. Muito obrigada. Encerrada a